programa Papo com Tempero. Estamos aqui nos estúdios da FS1 em Aldeia da Serra. O meu nome é Ivin Peloso. O Papo com Tempero está no ar. Roda a vinheta. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao Papo com Tempero. Agora é um programa gravado, exibido às terças-feiras, às 20 horas, como vocês pediram. Você pode assistir o nosso programa sempre pelo Facebook da Live TV Brasil 1 ou pelo YouTube. E no Facebook nós estamos já com 22 mil seguidores. Eu vou agradecer aqui já aos nossos apoiadores que fazem com que esse programa aconteça, que é a Movelco, Tuboar, Rational, Alphatec, Winterhalter, JW Alimentos, Morganita, Demap e Espaço Inox. Pessoal, hoje no nosso programa a gente vai tratar de um assunto bem técnico. Acho que primeiro programa aqui que a gente fala mais sobre um assunto técnico, que é sistemas mecânicos de ventilação. O que é isso? Por exemplo, hoje a gente vai receber o nosso patrocinador Tuboar, que fez essa coifa, e ele vai falar um pouquinho dos sistemas dele também. Fique com a gente, você vai saber, por exemplo, que numa cozinha industrial a temperatura deve ficar, por lei, em no máximo 26 graus Celsius. Você sabia disso? Outra coisa muito importante, você sabia que na cozinha industrial não pode ter ar-condicionado? Então fique aqui e a gente vai mostrar no programa hoje como que faz todo esse tratamento de ar. Primeiro eu vou chamar a chefe Estela, que está aqui com a gente novamente em todos os programas. Olá, Estela. Tudo bom, querida? Tudo bem? Tudo ótimo. Estela Vieira é gastrônoma sommelier e agora está finalizando mestrado. Um trabalho que está deixando ela de cabelo branco, literalmente. Total. Nem preciso pintar, tá aqui, já mexa. Chefe Estela, você sabia de tudo isso que eu te falei? Que numa cozinha industrial, por norma, tem que chegar a 26 graus Celsius? Sim, mas a gente sabe que isso não acontece, né? Acho que por conta de desconhecimento das normas e Exatamente. Por falta de pessoas que vão até o local e exijam fiscalização. Exatamente. Que aquilo aconteça conforme a norma. Sim, exatamente. Certo? Então é por isso que hoje aqui no nosso programa a gente vai falar sobre isso, para que as pessoas saibam. E é muito importante, É bem viu? importante, porque contamina o alimento. Estamos falando justamente disso, exatamente. Né, em todos os programas. Então vamos lá, vamos chamar o Sérgio e a Ana Paula Serai da Tuboar. Sejam Olá, bem-vindos. tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Olá, Tudo bom? Tudo bem? sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Boa Tudo noite. bem, Ana Tudo Paula? bom, Ivin? Como vai? Tudo bem, tudo certinho. Bom, vamos lá. Antes de começar, eu queria saber mais de vocês. Como que vocês montaram a Tuboar? Como que vocês tiveram a ideia? Como que chegaram até a implantação? E por que mexem com o sistema de exaustão? Vem um pouquinho mais para frente, sempre aqui pertinho. Isso. Então, nós começamos, na verdade, o meu irmão que começou, ele começou trabalhando de contador numa empresa que já era do ramo e gostou do segmento e começamos. Isso por volta de 78, 79 e começamos trabalhando. A gente começou inicialmente trabalhando só com a linha residencial, né? Legal. E depois a gente sentiu, digamos, que tinha um espaço para poder desenvolver na linha industrial. E 2, 3 anos depois a gente já começou na linha industrial e estamos até hoje, né? Entendi. Lutando bastante. Desde 70 aí? 78, acho que é o início. Então já fazem? Na verdade, eu acho que você errou a data. É 88. 88? A Tuboar foi fundada em 88. Não, então, Em mas- 1988. Então, mas eu falo antes da Tuboar, Ah, né? Como chegaram até a Tuboar, né? Então Entendeu? tá, porque a Tuboar foi fundada em 1988. Entendi. Ela está completando 30 Começaram anos alguns esse estudos ano. de forma doméstica, né? Que É. as coifas residenciais, e depois Isso. fundou a Tuboar. A fábrica em si, né? Aí Perfeito. claro, existe uma coisa que aconteceu o histórico, antes, né? Eu vim falando antes. Só para entender É. aquela história, para as pessoas entenderem de onde vocês vieram e por que a ideia de montar, né? Quando isso surgiu. 88, É. verdade. Legal.
E por que vocês dois decidiram acatar a ideia do seu irmão, Alexandre? O Renato. Né? Renato, foi ele que começou. Então. E por que vocês resolveram? A gente sentiu que era um segmento bom, né? Pouco explorado. E, enfim, a gente se identificou com o segmento, né? E, bom, acho que assim, no começo, nós somos todos muito jovens, a gente, na verdade, não tem uma visão. Então, começa, a gente se identifica, vê que, digamos, tem possibilidade de desenvolver e foi indo. Na verdade, não teve muita programação, né? Perfeito. As coisas foram acontecendo. Mas muita dedicação a partir daí, né? Sim, sim. E hoje, quais são os valores da Tuboar, se vocês fossem bem do planejamento estratégico, na missão, visão, valores? Hoje, como que vocês veem isso, esse histórico da Tuboar até os dias de hoje? Então, a gente trabalha sempre com muita honestidade, muita integridade, tentando sempre fazer uso do melhor que a gente conhece. Então, estamos sempre aprendendo. Todo esse tempo, a gente costuma dizer que a gente está sempre desenvolvendo a procura de melhores tecnologias, né? Então, e sabendo que a gente tem que propagar esse nome, né? O importante é que o nome seja sempre bem-vindo, tanto nos parceiros, nos fornecedores, nos revendedores e no cliente, né? Então, acho que é sempre mostrando uma boa imagem da empresa. Muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho do prato, né? O que a gente vai cozinhar aqui hoje, que é o que vai acompanhar o nosso bate-papo bem técnico hoje sobre ventilação. Hoje nós vamos fazer um estrogonofe de frango, tá? Até porque, em homenagem à Rússia, né, à Copa, né? Então, esse prato é originário russo, tá? Então, nós temos o frango, nós temos peito de frango, nós temos a mostarda, manteiga, ketchup, creme de leite, tá? Tomates frescos e cebola. Para acompanhar, nós vamos utilizar a batata palha. Eles não quiseram falar para não deixar a produção em coma, mas eu esqueci de comprar o estrogonofe. E, na verdade, o estrogonofe não, o champignon. Mas aqui a gente já decidiu falar para vocês que estão assistindo que, na verdade, por conta do estrogonofe ser um prato russo, na Rússia não tinha estrogonofe com champignon. Eles me contaram, por isso que foi esquecido, entendeu? Na verdade, eu quis fazer em homenagem mesmo à Copa. Fielmente, né? Exato, fiel. E aí a gente estava conversando justamente sobre o estrogonofe aqui, a chefe pode me ajudar a contar essa história. Sim. O champignon foi colocado pelos franceses, eu descobri isso hoje também. Exatamente, porque na virada do século passado, a corte da Rússia era o símbolo máximo de elegância, né? Então, tanto que você tem o serviço à russa e você tem o serviço à francesa. E por conta disso, quando o czar visitava a França, então o cozinheiro que queria homenagear o czar acabou desenvolvendo o estrogonofe, mas acrescentou o champignon, porque o champignon faz parte da cultura francesa. Né? Essa questão de elementos frescos, né, naturais, isso já era vendido lá na virada do século passado. Muito bom. A escolha do prato foi feita pela Ana Paula, provavelmente os filhos dela e o marido dela adoram esse estrogonofe. Gosto. Quando eu chamei o Sérgio para participar, ele falou assim, não sei cozinhar, eu falei, tá bom, a gente dá um jeito. E pode ser estrogonofe? Pelo jeito é o que a Ana Paula faz de melhor, né, Ana Paula? Pelo menos procuro fazer direitinho. Então vai, vamos lá. A família gosta. A gente passou os ingredientes na tela, modo de preparo, rapidamente, só para explicar para o pessoal. Eu vou pegar a manteiga, vou colocar a cebola, vou dar uma refogada, vou refogar o frango e depois eu vou acrescentar o tomate e, por último, o creme de leite junto com o ketchup e a mostarda. O creme de leite e a mostarda, o ketchup, a gente pode fazer no segundo bloco, certo? Isso. A gente finaliza no segundo bloco, faz agora só a parte da carne e do cebola. Perfeito. Bom, vamos lá então. Sérgio e Ana Paula, vamos falar um pouquinho mais sobre Tuboar e as coifas e sistemas que vocês têm lá hoje.
Se forem procurar vocês lá na Gabriel Monteiro da Silva, que é onde fica a loja deles, 2108. quais são os produtos que as pessoas vão encontrar lá hoje? Bom, na loja da Gabriel Monteiro da Silva, nós temos uma evidência maior na linha residencial, Tá. mas temos um espacinho reservado que mostra um pouquinho da nossa área industrial também, do nosso segmento industrial, né? Lá o cliente vai ter uma ideia bastante variada, um resumo bastante significativo de quem somos nós, né? Lá ele consegue colocar a coifa para funcionar, lá ele consegue ter uma ideia dos motores que nós usamos, do acabamento que a gente tem. A gente tem uma fumacinha lá que o cliente liga, até se diverte com isso. E aquela fumaça Que faz a direção faz do a ar. direção, faz a exaustão, ele vai lá fora, ele consegue ver por fora a fumaça saindo. Então a gente consegue materializar muito bem tudo Tá. isso. E o cliente consegue ter uma noção exata de quem nós somos e de qual é a nossa proposta e de qual é o objetivo final do nosso equipamento lá na casa dele funcionando. Tá. Quais são os tipos de produto que vocês têm lá como coifa? Quais são os tipos de coifa que a gente pode encontrar lá? Nós temos a linha residencial, a linha industrial. Na linha residencial, o cliente tanto pode optar por ter a coifa para o fogão da cozinha, um fogão convencional, ou até mesmo um fogão de uma linha mais profissional, com uma capacidade de aquecimento maior. Então, tudo isso é pensado e analisado de acordo com o que ele vai ter. Importante lembrar que, principalmente na questão industrial, que é o que a gente trata mais nesse programa, o dimensionamento da coifa é totalmente pensado e desenhado conforme os equipamentos de cocção que tem embaixo. Sim. Conforme o tipo de calor Com e o tipo de certeza. gordura que é produzido ali naqueles equipamentos. Com qual intensidade? Com qual intensidade. Então, é importante lembrar que não existe uma coifa padrão. Não. Né? A gente sempre... De jeito nenhum. Inclusive os sistemas de exaustão. Então, Também na não é verdade, eu padrão. vou fazer a pergunta mais direta, que era onde eu queria chegar e talvez eu não tenha feito a pergunta direita. Quais são os tipos de filtro e tratamento que a gente tem lá para cada um desses tipos de poluentes? Se é que eu posso chamar de poluentes? Sim. De gordura, enfim. Sérgio tem que falar. Então vai, Não, Sérgio. então, na linha residencial, a gente não tem muito espaço para fazer tratamento de fumaça. Então, você tem os filtros, né? O filtro normalmente fica na coifa, tem filtro metálico, tem filtro de tecido. O filtro de tecido caiu um pouco fora de moda, né? E agora, na linha industrial, você tem como fazer, você tem o filtro da própria coifa, que é o filtro inercial. Inercial. É o filtro que fica na coifa, que segura, digamos, as particularidades dos primários. É aquele óleo que condensa logo que ele pega no filtro e condensa para o dreno. Né? Depois você pode ter uma coifa lavadora, que lava a fumaça já dentro da coifa. E depois você pode ter os lavadores que ficam numa casa de máquinas, que é um lavador que fica sempre mais distante e onde você tem um espaço para poder lavar melhor. Mas aí precisa de um piso técnico, digamos... Uma área técnica mesmo, até para esse sistema respirar, né? Ele tem que ficar numa área externa, apoiada por uma cobertura, mas sempre em área externa. Mas... Sim. Aí normalmente o lavador fica numa área externa. Perfeito. Né? E depois, quando, digamos, a vizinhança, o espaço necessita de uma purificação maior, aí tem os filtros eletrostáticos. Hoje tem a tecnologia da lâmpada UV, que também ajuda na disseminação, na purificação. Né? O carvão ativado também é utilizado. Vamos falar um pouquinho desses filtros? O que seria filtro eletrostático para a pessoa que está assistindo? Então, explicar um pouquinho de cada um deles. Tanto o filtro eletrostático, qual seria a vantagem dele em relação a uma coifa lavadora ou a um filtro UV, por exemplo, que é uma coisa muito nova, alguns fabricantes já estão usando esse tipo de tratamento. A gente tem se falado bastante nesse mercado, a gente sabe que tem vantagens e desvantagens no uso também. Queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso para o público também. Então, vamos dizer, no quesito de purificação, quando você coloca, digamos, o tratamento
da fumaça num piso técnico, você tem um espaço maior. Então, os lavadores eles têm uma eficiência muito maior. Perfeito. Hoje está se usando muito a coifa lavadora, até porque as cozinhas elas estão muito compactas. Então, tem muito, principalmente loja de shopping, restaurante de shopping, não tem mais esse espaço físico para você colocar um lavador. Então, está se usando muito a coifa lavadora, né? Isso que você disse, inclusive para a área de instalação dos dutos e sistema, tipo, interfere no pé direito, por isso que as pessoas têm usado mais ou não? Não, é mais porque você não tem mais aquele espaço técnico para colocar um lavador, né? Então, tipo assim, você faz você faz o projeto, não consegue colocar um lavador, aí você acaba tendo que usar uma coifa lavadora, né? O filtro eletrostático, ele trabalha também na retenção de particulados. Quando você tem, digamos, uma quantidade muito grande de gordura, o lavador é mais bem indicado. Quando você, digamos, tem você está focando menos retenção de gordura e você quer segurar mais os odores, o filtro eletrostático é mais bem indicado. Porque o eletrostático, se você começar a colocar muita gordura, a manutenção, a limpeza dele se torna um pouco mais difícil, né? Ô, chefe, vamos deixar eles cozinharem um pouquinho? Aí, Ana Paula. O cheirinho já tá bom, hein? Eu acho que o Sérgio deveria aprender a fazer estrogonofe hoje. O que você acha? Eu acho também. Não, eu acho que não. Eu acho. Eu vou segurar o microfone e você vai pôr a carne na panela. Pelo Tá menos, bom, vai. tá bom. Consegue ir contando uma coisa pra gente? Olha lá, o fotógrafo tá até com a máquina aqui, porque isso é inédito, os filhos dele vão adorar. Vão sim, vão sim. Sérgio, qual a diferença desses filtros que a gente está falando? O próprio eletrostático, que é um filtro um pouco mais simples do que o lavador, ou até que o UV. Quando o cliente chega pra gente e fala assim, mas a coifa do concorrente custou bem mais barato. Provavelmente a gente está falando de um sistema convencional, provavelmente de um sistema que não vai funcionar, que o nosso cliente vai sair do restaurante cheirando defumado de qualquer odor de comida. Do que sistema convencional é esse que não funciona? O que tem, aliás, o que ele não tem que causa todo esse dano ao sistema em si, né? Então, o que a gente chama de sistema convencional em exaustão industrial é simplesmente a coifa com filtro inercial. Ele está fazendo, sim, a exaustão da fumaça, mas ele acaba jogando a fumaça sem purificação para fora, para o meio ambiente. Né? Tem lugares que não tem problema você jogar o cheiro da comida. Né? Agora, shoppings onde tem muita residência, aí você tem que acabar tratando bem mais a fumaça. Né? Então, eu acho que o sistema convencional não é errado, desde que ele se adapte ao local. Né? E isso pode ser totalmente falta de dimensionamento também, né? Dos próprios dutos, do próprio sistema e da própria coifa. Ah, sim. Um sistema de exaustão, ele tem que, digamos, primeiramente você tem que saber o que você tem de linha de cocção, tem que saber o que tem de fogão, de fritadeira, de charbroiler, para poder projetar a coifa certa, o tamanho certo. Depois, pelo tamanho da coifa, você tem a vazão certa e o dimensionamento de dutos e exaustor. Então, é um cálculo que tem que, vamos dizer, tem começo, meio e fim. Perfeito. Não dá para você, digamos, comprar uma coifa do mercado, um exaustor qualquer, fazer uma obra tipo o que a gente chama de obra Frankenstein, né? Você compra o exaustor de um, você compra a coifa de outro, você compra o duto do outro, junta tudo e nada funciona. Né? E não faz projeto nenhum também, né? Projeto nenhum também. Não faz esse cálculo, nada, né? Do que tem e o que realmente precisa ser exaurido, né? Sim. Essa é a palavra, exaurido. E me fala uma coisa, norma para duto existe também, né? O tipo de material usado nos dutos. Sim, a norma brasileira, que é a NBR 14518, ela diz desde o dimensionamento, a vazão, o tamanho de duto, a construção do duto, ela dá ela dá toda a receita para uma boa exaustão. Né? É só, na verdade não tem segredo, é só você seguir a norma. Perfeito. Seguindo a norma, tudo dá certo. Vamos lá, chefe. Foi muito pouco isso aí. Vamos deixar o Sérgio. Vai. Vai, Sérgio. Mexe a panela pra vamos. gente.
pelo menos se Ah, queimar, eu mexer a sou panela, culpado. Ana Paula. Leva você- jeito, né, pra mexer a Você panela. precisa pôr ele mais na cozinha, é isso que tá faltando, ó. Pode deixar comigo. Não, mas eu lavo bem a louça, viu? Você lava bem a É, louça? Eu lavo. verdade. Eu não posso ser injusto, isso é verdade. Vocês sabem que a gente tem uma lavadora Winterhalter aqui no estúdio. Eles são nossos apoiadores também. Vale lembrar que eles não têm só a linha doméstica, né, residencial. Aliás, eles nem têm a linha doméstica residencial. Eles têm uma lavadora pequenininha, que é aquela ali, ó, que é de xícara, copos e pratos, é a menor lavadora deles. E eles têm uma linha industrial enorme também, que segue todos os padrões de norma, já que a gente está falando de norma também. São as lavadoras para caixa, para GN, para panelas, enfim. Vai, Sérgio, me fala o que você está sentindo ao fazer o estrogonofe pra gente. É muita emoção. É muita emoção. E eu estou preocupado em queimar o frango. É. Não vai. O que queria agora, Sérgio? O que você acha que vai agora depois Depois do depois frango? do frango? Eu acho que o creme de leite... Não, já errei. Errado. Ainda bem que ele manda bem no sistema de exaustão. Então vai o tomate. Bom, tem poucas coisas, então o tomate. Também. Aí sim, acertou. Tá, mas a gente põe o tomate depois de qual momento do preparo? Eu acho que depois que refogou bem o frango, né? Ana Paula tá te Mas enganando. acertou. Acertei. Não, acertou. Então, ele tá te enganando, ele sabe. Acertou. Ele sabe. Como diria minha mãe, ele tá dando uma de João sem braço. Pra poder dar uma escapada da cozinha. né? Literalmente o João sem braço. Chefe, quer compor alguma coisa sobre o nosso prato? Não, eu estava ouvindo o Sérgio falar, né, sobre essa questão das normas e etc. Quando a gente vê isso na faculdade, mas são muitos detalhes para você lembrar na hora que você imagina ter o seu restaurante. Então, o ideal é você sempre se aconselhar, levar o seu projeto com um profissional específico que ele trabalha exatamente com isso, né? Para que não fique um projeto, como ele mesmo disse, um projeto Frankenstein. Né? Ou É procure fundamental, informações como este programa, por exemplo, como artigos, Exatamente. coisas que a gente escreve. Até falando porque- sobre conteúdo, né? Porque as pessoas precisam buscar, não é simplesmente Então, montar. até porque exatamente. a gente tem a tecnologia, inovações tecnológicas, soluções hoje que são muito mais voltadas também à questão ecológica e à quantidade de pessoas que Exato. existem na Terra, né? Exato. Embora as cidades cada vez mais elas têm um problema de espaço, temos problemas com água, então no futuro provavelmente teremos também problemas com eletricidade. Então é importante você procurar um profissional que saiba exatamente quais são as suas necessidades para aquele momento, para aquele projeto, para o seu intuito, o que você vai desenvolver dentro da sua cozinha. Perfeito. Produção e direção, a gente consegue passar algumas fotos agora de alguns sistemas da Tuboar e a gente vai conversando um pouquinho, então vamos lá, passa as fotos, a gente vai fazendo uma legenda aí do que é cada uma delas. Vamos lá, Sérgio. Bom, aí são fotos industriais, de obras industriais, aí é uma coifa convencional. Bom, de um restaurante, por sinal, aqui próximo. Aí mostra uma tubulação que está subindo na fachada do prédio, né? Justamente porque, nesse caso, é uma hamburgueria que está debaixo do prédio e como você, mesmo lavando a fumaça, você tem sempre os odores. Então, a gente teve a preocupação de subir essa tubulação e jogar fumaça no topo do prédio. Perfeito. Claramente sim. Inclusive, essa distância, né, entre todas as coifas e a distância desse duto, ele pode perder muito o ar, né, por conta da vazão. Pode. E o ar não ser idealmente tratado se o cálculo dos dutos não forem feitos corretamente. Sim. Então, aí volta de novo ao projeto. Você não pode comprar um exaustor de prateleira. Você tem que saber exatamente. É muito comum as pessoas nos ligam e falam assim, eu estou montando um restaurante, quanto custa a coifa? Quanto custa o exaustor? Não dá para soltar preço. A mesma vazão, você pode ter valores diferentes para o exaustor. Né? As pessoas começam a entender melhor. Eu falo assim, é como se você fosse comprar a bomba de um poço. Né? A primeira coisa que a pessoa pergunta, quantos metros essa água está lá embaixo?
Né? Se a água está a 2 metros, é um cálculo de uma bomba. Se a água está a 20 metros de profundidade, é uma outra bomba. O exaustor é a mesma coisa. Ele tem que saber qual que é a perda de carga do sistema para poder determinar o exaustor. Né? Inclusive a posição do vento, né? Também, bom, aí a posição do vento é assim. A gente sempre diz assim, você não sabe para onde o vento está mandando. É sempre assim, viu? Então, na verdade, assim, você tem que jogar sempre num ponto mais alto possível da construção, né? Para, digamos, fazer com que menos você prejudique a vizinhança, né? Quando você tem um restaurante que está, digamos, em volta de prédios, isso é muito comum nos jardins, por exemplo, você tem que, digamos, ou fazer um tratamento de ar muito importante, ou fazer com que a fumaça ela seja levada até o topo do prédio. É comum você subir na fachada do prédio, né? Ó, eles estão colocando novamente lá os sistemas para a gente ver, que são justamente os dutos, né, que a gente está falando. Aí é interessante. A tubulação, ela correu, você percebe que a tubulação ela correu lá para longe, porque a fachada do prédio ela está muito próxima dessa vizinho, saída. Ao vizinho. Na verdade, na própria janela do hotel. Né? Tá. Aí é uma empresa na Alameda Santos, que também eles têm 2 coifas, e nesse caso nós temos o tratamento completo. Tem a parte de coifa, filtro, exaustão, filtro eletrostático e carvão ativado. Uma coisa legal de falar, por exemplo, aí, acho que dá para ver direitinho nessa imagem, uma coisa que a gente sempre especifica em projeto também, é que a coifa tenha filtro removível para que a gente possa lavar. Sim. Inclusive, a gente dimensiona do tamanho que caiba nas lavadoras de louça, para que justamente essa higienização aconteça periodicamente. O filtro que cabe numa lavadora, a gente trabalha muito na linha residencial. Tá. Na linha industrial, os filtros são maiores. Sim. Então, tem lavadores que lavam, mas não é todo lavador. Não é toda lavadora que cabe o filtro. Né? O que a gente recomenda é assim, a cada semana, tira os filtros e coloca num quintal, numa área de higienização. Tá. Pode lavar com VAP. Para as pessoas entenderem o que é filtro, vamos remover uma? Não estava na pauta, dá para a gente remover? Não estava na pauta, mas vamos só para o pessoal ver. Esse é um filtro residencial, é um filtro metálico, e esse é um filtro sim que você coloca na lavadora. Né? Então, É filho dele, gente, por isso que eu pedi para ele manusear. Não, então, na verdade, é assim, toda semana, a cada 15 dias ou todo mês, tem que colocar na lavadora para poder fazer a devida higienização. Isso também depende da sujidade, né? Tudo aquilo que a Sim, gente está falando. sim. É por isso que a gente nunca diz assim, o prazo certo. Depende do uso, depende da quantidade de fritura que faz. Legal. Né? Bom, a produção já falou pra gente que a gente tem um minutinho aí pro intervalo. Depois do intervalo, a Mauri vai vir aqui conversar com vocês. Pois é. Algumas perguntas também direcionadas a Tuboar, sobre mercado, enfim. E depois a gente vai falar com o pessoal aquilo que eu joguei no comecinho do programa, né? Apresentar o porquê da norma de existir... que as cozinhas precisam estar aos 26,7 graus Celsius, segundo não só a NBR 14518, mas outras normas também, né? Outras NRs, inclusive a Anvisa. E como se faz o tratamento disso sem ar-condicionado split, ou esses ares, é assim que fala, sobre esses equipamentos convencionais, né? Então a gente vai desmistificar como é que faz esse tipo de tratamento. E vamos falar sobre insuflamento, que é uma palavra nova para muitos aí, o Sérgio vai dizer contar pra gente o que é. E é isso, chefe, tudo certo com o estrogonofe? Tranquilo, ó, adicionei agora o tomate, tá? Eu dei uma bela de uma fritada. Não fritei demais, ele ainda continua branquinho, tá? Porque senão você corre o risco de acabar deixando ele dourado de um lado e branco do outro, né? Então ele está numa cor uniforme. E agora é só deixar o tomate dissolver para a gente finalizar a nossa receita. Quem vai finalizar vai ser o Sérgio. Nossa. Tá fácil agora. Tá fácil, muito fácil. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
desde 1987, cria sistemas de ventilação e exaustão, projetando, fabricando e instalando coifas residenciais e industriais. Sempre apresentando soluções customizadas para seus clientes, atendendo plenamente às suas necessidades. Nesses 29 anos de fábrica, estamos em constante evolução, investindo em novas tecnologias e aprimorando nossos processos de fabricação com equipamentos modernos como mesa de corte a laser, dobras em prensa viradeira CNC, soldas em aço inox com fino acabamento e pintura em estufa nas mais diversas cores. Utilizamos matérias-primas nobres e mão de obra altamente especializada. Nosso departamento de projetos é formado por uma equipe treinada e capacitada para elaborar projetos personalizados, através do estudo minucioso da obra, oferecendo o sistema mais adequado, elaborado a partir de cálculos que atendem à norma NBR 14518 com o dimensionamento da coifa, tubulação e a indicação do exaustor apropriado para cada necessidade. Primamos pela qualidade dos materiais, acabamentos e design, tornando a coifa parte da decoração e um dos itens mais importantes de sua cozinha. Nossas coifas possuem o maior poder de exaustão do mercado, garantindo que a fumaça, odores e gordura sejam eliminados da sua cozinha, deixando o ambiente sempre com ar limpo e renovado. Este é o resultado de nosso trabalho, tanto nas cozinhas residenciais, como nos espaços gourmets e cozinhas industriais, proporcionando maior prazer na arte de cozinhar. Inovamos também no segmento industrial, com produtos desenvolvidos com a mais alta tecnologia, fruto de constantes pesquisas, atendendo às mais variadas necessidades dos nossos clientes, tais como coifas profissionais para cozinhas industriais, coifas lavadoras, exaustores axiais e centrífugos, caixa lavadora de fumaça e coifas para food truck. Criamos uma linha completa para áreas de churrasqueira com grelha tipo Argentina, em aço inox polido 304, churrasqueiras com placas refratárias, porta-espetos e coifas para churrasqueiras, transformando a varanda gourmet no ambiente mais charmoso da casa, valorizando o espaço, criando um lugar perfeito para ser compartilhado com a família e os amigos. Esta é a nossa vocação: apresentar soluções com produtos da mais alta qualidade e buscar a total satisfação de nossos clientes. Tubuar, novos ares para a sua cozinha. Do Papo com Tempero, panelas desligadas, o estrogonofe está quase pronto. O Sérgio sabe sim cozinhar, ele estava fazendo graça para a esposa escondendo o jogo. Mas eu já sei por quê, porque pra quando ele chegar em casa, pra ela não pedir para ele ir para a cozinha. Novidade, né? Que novidade. Acabei de sacar isso. A novidade clássica. Bom, eu vou deixar vocês aqui com a Mauri. Vou chamar o quadro dele, ele vai fazer uma entrevista com vocês agora. Fiquem à vontade. Eu e a Chafistela, a gente vai dar uma saidinha e voltamos em 10 minutinhos. Seu Mauri, vem pra cá. Tudo certo? Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Bem? Tudo bom? Vou deixar vocês, tá? Tudo bem? Obrigado, Ivy. Obrigado, chefe. Bom,
Vamos dividir aqui o microfone com o Sérgio. Sérgio é uma pessoa extremamente dedicada ao mercado. A Tubuar é uma empresa extremamente séria. Esse convite feito, ele tem uma profundidade muito grande para que a gente possa levar ao mercado um pouco de conteúdo no que diz respeito à ventilação industrial em ambientes de cozinha industrial. Então, vamos lá, Sérgio, temos aqui alguns minutos, vou fazer algumas colocações e gostaria de uma interação com vocês. Tubuar atua já há vários anos no segmento residencial e industrial. Então, Sérgio, como a Tubuar se insere no segmento industrial? Fala um pouco para a gente da relação com o mercado, da sua atuação, da resposta do cliente, um pouco desse sentido. Então, podemos dizer que o envolvimento é total, né? Tem empresas que acabam se especializando em fabricação e venda de equipamentos, né? Uns só fabricam exaustores, outros só fabricam o lavador, ou só os captores, as coifas. A Tubuar, ela optou por fazer o projeto completo. Então, quando o cliente nos chama, a gente acaba fazendo, digamos, o estudo da cozinha, o estudo da linha de cocção, a gente determina o tamanho da coifa, como falado agora há pouco, a gente faz um projeto onde desenvolve quantidade de dutos, exaustores, lavador, faz um estudo na vizinhança para saber se a fumaça ela tem que ser mais filtrada ou menos filtrada. Então, a gente diz assim, a gente não fabrica coifa ou só exaustor, a gente faz uma obra de exaustão e ventilação. É sempre nesse sentido, quer dizer, é totalmente personalizado, unificado para aquele projeto, para aquele cliente, né? Não existe uma regrinha, né? Quer dizer, existe um compromisso da legislação, da norma, e que você segue para poder atender o cliente. No mesmo sentido, Ana Paula, no segmento residencial, como que vocês se inserem dentro disso, tendo em vista aí grandes players de concorrência e também muitas empresas, né, quer dizer, produzindo isso de uma forma muito empírica, né? Como que vocês se inserem? Sim, Amaury, um dos diferenciais Tubuar da concorrência, né, da massa da concorrência que está aí fora, é justamente essa. Os projetos, eles são desenvolvidos de acordo com a necessidade do cliente e de acordo com as interferências de cada local, de cada obra. É por isso que não há um padrão, né? Não há um kit Tubuar. Você não pega aquele kit e você coloca aquele duto de tal maneira. Isso vai ser sempre pensado de acordo com cada local, né? Às vezes eu tenho mais espaço, menos espaço para acomodar um duto de uma forma ou de outra. Esse duto vai ser pensado de acordo com aquela interferência, ele vai ser mais redondo, mais retangular, mais quadrado, sempre respeitando as normas técnicas, a área que a gente precisa desse duto, por exemplo, para que o equipamento funcione adequadamente, mas sempre acompanhando as interferências de cada local. Então, por isso que a gente consegue chegar num produto final que dê um resultado tão bom, mesmo cada projeto sendo desenvolvido de uma forma diferente um do outro. O que temos visto na arquitetura residencial é a colocação das cozinhas gourmets, né? E isso, por vezes, a gente encontra, no que diz respeito à instalação específica do assunto de ventilação e exaustão, sempre muitos problemas, né? Sim, verdade. Por quê? Porque o arquiteto, ele projeta o prédio e não sabe absolutamente nada no que diz respeito à ventilação, fachada, e aí ele sempre imagina que a coifa vai resolver o problema, né? E ele não se preocupou com o posicionamento geográfico, por vezes, desta situação, e até mesmo da cozinha que está lá colocada dentro de um ambiente distante de uma fachada ou que está próximo de uma fachada principal, que não deveria estar jogando exaustão naqueles lugares, né? Isso é uma coisa muito comum a gente encontrar hoje, né? Verdade. Muito bem. Ana, como que você encara a concorrência da Tubuar? Quer dizer, você deve ter players internacionais que praticam isto
e também as empresas simples, né? Quer dizer, o pessoal que trabalha aí com dutos e coisas, fazendo coisas muito simples. Como que você encara, quer dizer, como que a Tubuar encara e atua? Quer dizer, onde que você se posta como um grande diferencial? Um pouco do que eu já Você falou já um pouco falei, da pouco interferência do que eu do já falei. duto, mas e o posicionamento humano dali, da negociação, isso, acho que é importante falar. Porque nós somos uma empresa especializada nesse segmento. O cliente final ou o arquiteto vem até nós e vai entender e negociar de olhos nos olhos, né? Sim. E o que é muito diferente de um cliente que compra um equipamento qualquer numa loja de magazine, por exemplo, ele chega com aquela caixa em casa e depois ele não sabe o que fazer com aquilo. É muito né? comum isso, Isso né? é muito comum. É muito comum entrar na internet, comprar, achou... Entra na internet ou Cobre o meu fogão. numa loja de magazine, eu achei essa coifa linda, ela tem um vidro assim, ela tem um puxadorzinho, um detalhe. Eu gostei, eu vou levar. Chega com aquela caixa em casa, depois muitas vezes nos ligam e dizem, e agora, o que eu faço com a caixa? Não se compra Né? uma coifa que nem compra uma geladeira, né? Exatamente. Uma geladeira você foca o quê? O espaço que você precisa e se cabe na cozinha, ponto. A coifa tem mais... volta de novo, a coifa está envolvida com obra. Né? A tubulação, por onde vai passar, onde nós vamos jogar, a fachada vai receber essa coifa ou não, essa descarga do ar. Né? Isso que o Sérgio está falando, nós que atuamos no segmento do desenvolvimento do projeto, nos deparamos frequentemente com isto, né? Quer dizer, com a grande dificuldade de prever a saída dos dutos, né? Porque normalmente o projeto já chega pronto para a gente a nível industrial. E aí se coloca lá o restaurante dentro de um hotel, por exemplo, olhando no ponto de vista do cliente chegar. E a cozinha, que está imediatamente atrás ao restaurante, está normalmente inserida dentro de um espaço onde o pé direito não é alto, não cabe dutos. Isso é uma coisa muito comum, né, Sérgio? Sim, sim. É interessante, nesses quase 40 anos, a gente percebe que realmente as obras, a engenharia, as construções, não colocam a devida importância na exaustão. Eu acho que até... que assim, o ar é invisível. Então, os engenheiros, às vezes, pensam que o ar aceita tudo. Ele aceita desaforo, né? Então, a gente tem que lembrar que o ar é um fluido. Então, ele tem o mesmo cálculo, assim, ele tem que ter a mesma preocupação quando você pensar na água, no esgoto, ele também reclama se você não fizer um bom dimensionamento, né? Então, o pessoal acaba deixando de lado esse espaço, o tamanho da chaminé, enfim, né? Tem que ser respeitado, volta a falar, tem que ter um projeto. O projeto é muito importante. Acho que essa parte conceitual, né? Quer dizer, o que nós procuramos deixar isso em relação ao mercado. Quer dizer, o arquiteto que vai começar a planejar um prédio, ele precisa entender que ele vai ter ar-condicionado, ele já tem normalmente uma noção, mas que a coifa, o sistema de exaustão e o sistema de insuflamento, com os quais a Ivan e o Sérgio estavam falando na sequência, eles são extremamente importantes, porque é um espaço físico muito grande, né? Os dutos são algo desproporcionais ao ambiente, normalmente, que nós encontramos. Os pés direitos abaixaram. E os pés direitos baixaram. Então, dentro dessa linha, Sérgio, olha lá, há pouco mais de 15 anos a gente tem uma norma pertinente específica ao ambiente de cozinha industrial, vocês já mencionaram, que é a 14518. Né? Essa normatização, ela traz alguns recados. Né? Quer dizer, o primeiro, no ponto de vista da Anvisa, quanto à pressão positiva dentro do ambiente. Né? Vocês vão estar falando na sequência. Mas qual é o ponto fundamental? Quer dizer, quando você chega num cliente, ele enxerga isso? Ele sabe disso? Não sabe. Não sabe, infelizmente, novamente, não se dá a devida importância. Você citou a norma, né? A norma está até sendo revisada, está em final de revisão, mas assim, a norma é muito bem feita. Né? Logicamente, a norma brasileira ela foi copiada de literaturas alemãs, foi copiada da literatura americana, mas ela ensina
perfeitamente o cálculo de exaustão. E tem que ser respeitado isso quando for fazer alguma edificação, né? Sérgio, obrigado aí pela participação, Ana Paula, Sérgio. Obrigada. Ficamos muito felizes em poder contribuir com o mercado com um pouco de conteúdo técnico, né? Quer dizer, nós estamos fazendo um foco muito grande em cima disso. Da informação técnica, levar um pouco de cultura ao mercado, um pouco de conhecimento, para que a gente possa ter menos problemas, né? Quer dizer, tanto do ponto de vista do empreendedor, quanto do ponto de vista do vizinho, né? A Iven está voltando, ela vai continuar, então, o programa com vocês, e finalizando o estrogonofe, que o cheirinho está bom. Que o Sérgio fez. Obrigada, seu Mauri. Obrigado. Ana Paula, a produção pediu para você arrumar seu microfone lá, rapidinho. Lá, vai lá. Vai lá e volta. Enquanto isso, a gente deixou a pergunta no ar. O que é insuflamento, Sérgio? Bacana. Não, então, o insuflamento é um item também bastante importante que trabalha junto com a exaustão. Quando você tem uma exaustão de uma cozinha, que se percebe, na linha residencial se percebe, mas muito mais na linha industrial, porque você tem uma quantidade de ar muito maior a ser movimentada. Então, o insuflamento é basicamente a reposição do que você está exaurindo, né? O insuflamento ele pode ser natural, por meio de aberturas devidamente protegidas com tela e etc. E ela pode ser forçada por meio de captação do ar externo, filtragem, tudo a norma diz qual é o tipo de filtro, qual é o tipo de tratamento que você vai dar no ar, e você, digamos, distribui esse ar na cozinha por meio de grelhas, etc. Né? Então a gente já contou para eles boas partes do que é um sistema mecânico de ventilação, como eu citei no comecinho do programa. Primeiro a gente falou sobre exaurir o ar com sistemas de coifas, com filtros diferentes, né, como vocês fabricam e fazem na Tubuar. E agora a gente está falando de como fazer a reposição desse ar. Sim. Que é justamente desse ar tratado e muitas vezes abatido. O que significa abatido? Temperatura baixa. Com renovação, não é qualquer ar. Sim. Né? A gente fala muito em algumas palestras que a gente faz que o sistema tem que ser renovado como num sistema de hospital. Tem que ser tão renovado como um sistema de hospital, para que o ar do ambiente da cozinha esteja realmente tratado e limpo. Para que ele não contamine o alimento, para que ele não jogue a contaminação de um alimento para um próximo alimento. Sim. Né? Não então, pode pegar as impurezas que estão lá fora. Que estão lá fora. Sim. Aí, uma outra coisa legal de falar, que fica a pulguinha, né, sobre normas ainda. A Anvisa fala que a gente pode deixar vidros abertos das janelas com tela. Bom, a Anvisa diz que sim, a renovação pode ser, essa tomada de ar pode ser externa. E teve um dia que eu fui num cliente que o Amaury sempre falava isso pra gente, mas eu nunca tinha visto, né, como a forma mais ilustrativa possível, assim, na minha vida. Eu entrei na cozinha de um hotel nos Jardins, vai muito desses exemplos, e agora a gente vai começar a falar dos exemplos, né? Entrei na cozinha do hotel e ele pegava, a Anvisa pode deixar a janelona aberta, com tela, tomada de ar externa, subsolo, era estacionamento dos carros. Nossa! Pois é. Então o ar já vinha muito poluído. O ar já vem poluído. Então, assim, drasticamente, gente, é janela fechada e o ar é totalmente mecânico e tratado. Isso sim é a norma correta. Então, esse tipo de estudo que a gente tem que, ao longo da vida de projeto, Sim. analisar bem, né? Não pode generalizar. Não pode Não é generalizar. qualquer janela, não é qualquer situação. Novamente, então, o projeto é muito importante. Você tem que analisar Exato. da onde está vindo o ar, Exato. né? E hoje, infelizmente, não se dá muita importância. Né? E o ar que você joga dentro da cozinha é tão, ou às vezes, mais importante do que a própria exaustão. Né? Vamos lá, chefe, fala do estrogonofe. Putz, era o Sérgio que ia fazer, a gente terminou o estrogonofe já. O que você fez Quase aí, Márcio? terminou. Quase terminado. O tomate, ele já dissolveu, tá? O tomate está bem dissolvido. Agora eu adicionei ketchup e mostarda. E por último, depois que eu desligar o fogo, eu vou acrescentar o creme de leite. Ah, mas por quê? Para não talhar.
Para não acontecer do creme de leite ferver e depois talhar, tá ok? Entendeu como você errou bonito em achar que era o creme de então, leite? Primeiro. Eu ia falar do creme de leite, mas... Deixa ele fazer agora, chefe. Vamos lá, agora é o momento. Eu coloco? Mais um takezinho do Sérgio cozinhando. Joga tudo? Pode pôr. Sem medo. Sem Sem medo medo de ser feliz. Aí. Agora só falta isso, né? Só Creme mexer. de leite. Eu já desliguei o fogo, tá? Agora, com o próprio calor residual... Fogo é ótimo, né? Não temos fogo na nossa cozinha, pessoal. Nosso fogão é de indução. Pegadinha do malandro. Força de expressão, né? Força de expressão. Porque a pessoa que está nos assistindo, com certeza ela tem chama. Então, vai. para que ela não cometa o erro de talhar o creme de leite. Tá? Olha, Então, realmente o cheirinho tá delicioso, hein? Delicioso, né? desliga o fogo, o calor residual é que vai fazer com que o creme de leite ele acabe ficando um pouco mais denso. Perfeito. Bom, Sérgio, então a gente já falou um pouquinho sobre como que é sistema, né? A exaustão, o insuflamento e voltando àquele gancho que eu falei no início do programa sobre não pode ar-condicionado na cozinha. Então, é justamente isso, esse tratamento que a gente está falando, esse conjunto de sistemas que a gente está falando, é o que vai fazer com que o ar dentro da sua cozinha fique dentro da norma, 26,7 graus Celsius, segundo a própria NBR. E em alguns, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes do programa, em alguns ambientes da cozinha, pela Anvisa, é determinante que, por exemplo, numa área de preparo de carnes, por ser uma área extremamente contaminada, né, de um alimento que pode ter muita contaminação, a área é entre 15 e 18 graus Celsius, 14, 18 Sim. graus Celsius. Exatamente. Como pra se faz manipulação, isso né? com ar-condicionado? Não se faz. Sim. Não é um outro sistema que ele vai explicar pra gente também. Sim. Não, então, você tem que, em ambientes que você tem que ter uma temperatura determinada, você coloca os evaporadores. A diferença entre o evaporador e o ar-condicionado é justamente você eliminar a chance de ter acúmulo de bactérias, de ter colônia de bactérias. E o ar-condicionado, ele causa isso. Você acaba acumulando essas bactérias e que ao insuflar esse ar gelado contaminado, você vai contaminar o ambiente. Perfeito. Né? E assim, um ar-condicionado, por exemplo, o split, né, que é o mais comum, não chegaria nunca a essa temperatura na cozinha, dentro da área de preparo. Sim. Então, vai diminuir o ar, mas não vai abater como um evaporador. E o evaporador que a gente está falando é um evaporador de câmara frigorífica. É ele mesmo. Aquele Aparente, equipamento grande, muitas vezes aparente dentro da cozinha, e você sabe que ali abate o ar verdadeiramente dentro das normas, né? Sim. Bom, a produção já Deixa eu disse só que- fazer uma Vai. ressalva, lembrando que a cada 20 minutos você tem uma duplicação de bactérias no local onde você está trabalhando. Então, é imprescindível muita higiene. Lavar as mãos, os utensílios, você não misturar carne de boi com carne de frango. Isso são coisas que muitas vezes a gente acaba passando batido para não dar contaminação cruzada, tá? Então, é necessário também que as pessoas saibam que a cada 20 minutos a carne ficou exposta, você vai ter um acúmulo de bactérias ali se desenvolvendo. Tem norma para isso também, né? Exatamente. Na manipulação do alimento. Vamos montar o prato? Vamos. É o Sérgio ou é a Ana Paula? que vai Agora é a Ana montar? Paula, Ana né? Paula. Não, a chefe monta, a chefe A monta. chefe monta? Claro. Acho que tem outro prato, vocês podiam montar também pra gente ver, pelo menos. Deixa eu ver se tem outro prato aqui. Não tá, né? Tá lá na copa outro prato? Tá tá então, na copa. então é a chefe mesmo. A Ana Paula originalmente iria fazer uma batata, mas como, tinha muita coisa pra falar com eles aqui, eu falei, gente, vai a batata palha mesmo só pra decorar o prato, e é isso. Sérgio, onde a gente Vocês te encontra? costumam colocar a batata por cima? ou Do do lado? ladinho, do ladinho. Bom, na loja, na Gabriel Monteiro da Silva, no site, né, que eu acho que é um ponto bom de contato,
no telefone principal, que pode ser o 11 5562 5060. Ana Paula, quer deixar algum recado? Contato? Bom, esperamos, eu fico lá na loja da Gabriel Monteiro da Silva, esperamos os interessados lá, por favor, teremos prazer aí em poder atendê-los. E a loja fica localizada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, número 2108, o telefone é 11 3063 0922. Perfeito. Chefe, vamos mostrar seu prato. Aqui, ó. Chefe Stella, você encontra também pelo Instagram. Isso. Mais pra cima. Isso aí. Stella. Vira para aquela câmera lateral lá. Ponto Vieira. Isso. Tá descendo, viu, gente? Tá. Vocês podem perceber que ele encorpou, né? E não talhou. Agora só tem que experimentar. E russo come com vodka? Aí sim! A pergunta final é sempre, harmoniza com o quê? Vodka? Eles comem tudo com vodka. A vodka é o carro-chefe. É isso aí. Agradeço a vocês, agradeço a chefe. Nós que agradecemos. Agradeço ao Alan, a Live TV que está sempre com a gente. Obrigada, pessoal. Programa semana que vem tem mais, terça-feira, 20 horas. Fique com a gente, muito boa noite. Tchau, obrigada. Tchau, boa noite.